de hoje, coisa fofa, para comentar sobre 15 ônibus que eu li. Eu tava fazendo a conta aqui esses dias, eu falei, nossa, eu já li 15 desses ônibus lançados pela Panini, tá? Outras editoras estão lançando ônibus também. Em breve, inclusive, eu quero comentar com vocês aqui sobre esses títulos, mas hoje eu vou comentar aqui sobre os 15 que eu li. Não são 15 lançados até agora, já tem mais outros títulos aí que estão sendo lançados, inclusive tem uns 4 ônibus que eu tô lendo nesse momento. Eu resolvi separar essa marca importante de número 15 ônibus que eu li, e eu vou tecer rápidos comentários aqui nesse programa sobre cada um deles. Isso, claro, vai ajudar você, vai auxiliar você a adquirir os ônibus aí na sua coleção, os próximos ônibus que você quer ler. Fica comigo aqui que você vai saber todos esses detalhes. Eu sou Jailon Nascimento, seja bem-vindo a mais um programa aqui do canal BBHQs. Curtiu essa ideia aqui de comentar sobre 15 ônibus lidos? Então já deixa o seu like. Eu quero convidar você também a entrar no canal de Telegram, tá aqui na descrição. Esse canal não é um grupo de bate-papo, é um espaço onde você vai receber notificações de quadrinhos com bons preços e ofertas e recomendações de quadrinhos também para você que está começando a ler, para você que quer realmente ampliar a sua coleção. Todas as recomendações neste canal de Telegram tá com o link aqui na descrição. Bora então falar sobre esta coisa, essa pilha maravilhosa. Oh, coisa linda, coisa... Isso aqui é o orgulho, né? Isso aqui é troféu, isso aqui é taça da Copa do Mundo do Nerd. Ler esse monte de ônibus. Eu adoro ônibus, eu adoro. Já não é novidade para quem segue aqui o canal, eu gosto demais de ônibus. A possibilidade de você pegar essas fases aqui e ler numa tacada só, acho sensacional. Adoro maratonar ônibus. E eu vou fazer comentários então aqui, mas não aprofundando muito. Sabe por quê? Porque cada um desses materiais aqui teve resenha específica. Aqui na descrição do vídeo tem um link, eu vou deixar nos cards aqui também, tá? Um link de uma playlist onde tem resenhas de todos eles. Eu vou falar aqui então nesse programa sobre minhas impressões gerais, dar algumas sacadas aqui que pode te ajudar a selecionar as suas próximas compras, fechou? Esse aqui é o ônibus... A pilha tá apoiando a mão. Mas eu vou te mostrando aqui, ó. É o ônibus do Batman preto e branco, tá? Essa série preto e branco foi uma série que fez bastante sucesso. Ela chegou a sair em encadernados aqui no Brasil anos atrás, onde nós temos aqui diversos artistas importantes trabalhando nos títulos do Homem-Morcego. Então a ideia deste ônibus aqui é ser uma coletânea de histórias do Batman. E aí eu acho que ele é um ônibus um pouco dúbio, tá? Tem gente que gosta muito dessa proposta de histórias mais curtas, onde você vai ver a interpretação de vários artistas, e sem dúvida isso é muito legal. Você vai ter grandes nomes do quadrinho aqui produzindo as suas histórias específicas a respeito do Batman. Por outro lado, eu acho que isso pode carregar um problema de você não ter um arco, uma história mais aprofundada. Então, apesar do Batman ser o meu personagem do universo de super-heróis, meu personagem favorito, esse quadrinho aqui, esse ônibus, não é o meu ônibus favorito, tá? É muito bacana você ver as diversas interpretações, as artes e tudo mais, mas se eu disser que ele é o meu ônibus favorito, eu estaria mentindo. Não é, e eu nem recomendo tanto assim pra quem tá começando. Esse bitelão aqui, ó, da Sociedade da Justiça América. Olha, isso aqui é uma delícia de se ler, tá? É tão gostoso de ler que foi o que eu li mais... Foi um dos que eu li mais rápido. Aqui tem 1280 páginas. Eu estraçalhei esse bitelo aqui em 3 dias de pura concentração e leitura, porque as histórias são divertidíssimas. A Sociedade da Justiça da América é o primeiro supergrupo de super-heróis, tá? E aí o que a gente encontra aqui é a releitura feita pelo Geoff Johns. O Geoff Johns vai resgatar o espírito dessa equipe aqui numa série que saiu originalmente lá nos anos 90. O que é bacana, que é o seguinte, mesmo que você nunca tenha lido nada da Sociedade da Justiça, esse material é recomendado. O Geoff Johns tem um jeito de escrever que é muito agradável de se ler, né? Então assim, é um ônibus de leitura fácil, ele ambienta algumas histórias lá nos anos 40, que é a época da equipe, que essa equipe surge, e ele vai trazendo aqui os novos membros para essa equipe da Sociedade da Justiça, tá? O Geoff Johns, ele não aprofunda muito questões de cronologia, ele não deixa nada muito complicado, pelo contrário, ele deixa muito simples e muito leve para o leitor, e as histórias são divertidíssimas, é um dos meus favoritos, tá? Esse ônibus, ele tem algumas peculiaridades. Primeiro que esse aqui é o primeiro volume, então vai ter continuação dele. São 3 volumes o total, talvez 4, porque tem uma questão de impressão. Aqui no Brasil as impressoras, não sei se é impressão, as máquinas que fazem a parte de encadernação tem um certo limite de páginas. Então talvez esse ônibus aqui, essa história completa, saia em 4 volumes.
talvez em 3. No original lá nos Estados Unidos saiu em 3 volumes. De qualquer forma, cara, muito legal, bacana demais ler esse material. E outra peculiaridade dele é que foi o primeiro que saiu com um fitilho. Esse ônibus aqui saiu com um fitilho aí, depois a gente teve outras publicações saindo também com esse adereço, que no caso de uma leitura de ônibus não é, na minha opinião, nenhum tipo de exagero, nenhum tipo de excesso, realmente ajuda a ter uma fitinha ali para marcar o momento em que você está lendo. Então, baita ônibus, isso aqui foi um sonho para mim ler esse material e eu recomendo demais, gosto muito. Seguindo aí com os materiais escritos pelo Geoff Johns, nós temos o Flash, que também é o primeiro volume, tá? Aqui é a fase do Geoff Johns escrevendo personagem, onde a gente vê o Geoff Johns fazendo várias homenagens a personagens clássicos, ele traz de volta personagens clássicos do Flash, ele estava escrevendo isso aqui também ali comecinho, finalzinho dos anos 90, início dos anos 2000, e essa fase aqui também vai ser publicada em mais de um ônibus, tá? Nós temos 3 ou também 4 títulos, porque pode ser que publique até a fase ali, que vai chegar com o retorno do Barry Allen, que vai lá na frente, já antes do Flashpoint ali, um pouco antes do Flashpoint. Então, material que sim, é bem legal, ele é bem interessante, ele também não tem grande profundidade narrativa e nem cronológica. É um material indicadíssimo para quem está começando a ler. Eu sei que tem algumas pessoas que discordam dessa ideia de indicar um quadrinho de 800 páginas para quem está começando a ler, e eu também prefiro, né, acho mais prudente quem está começando a ler, começar com quadrinhos mais finos, com histórias mais fechadinhas e tal. Porém, muita gente não quer, muita gente quer começar logo, então eu tenho que oferecer aqui uma possibilidade também para quem está começando a ler. Esse aqui é indicadíssimo para quem está começando a ler. De todos os ônibus, esse é um dos mais indicados. Você não precisa conhecer nada de cronologia. Zero cronologia, você sabe que é um Flash, você vai acompanhar na boa essas histórias aqui, tá? Como eu já disse, é um tipo de quadrinho que não tem grandes profundidades reflexivas, não tem nenhum embaraço cronológico. É o Flash enfrentando o vilão do dia, simples assim, um ônibus muito bonito que vai sair os próximos volumes aí. Talvez isso possa impedir alguém que está começando a ler e falar, pô, mas eu vou ter que comprar outros volumes depois e tal, se eu não gostar tanto dessa história. Mas eu acho meio difícil. É um quadrinho gibizão massa velho, não tem nenhuma novidade, mas também não apresenta nenhum problema de leitura. Se você gosta de ler quadrinhos super-heróis, você vai gostar desse, inevitavelmente, tá bom? Então também é uma recomendação bacana aí para quem está iniciando. Olha, o que é preciso dizer a respeito do Homem-Animal do Grant Morrison que ainda não foi dito? É genial. Genial, tá? É o mais... um dos mais... desses que eu li até agora, talvez o mais inteligente quadrinho de todos. Grant Morrison aqui, início de carreira, né, pela DC, fazendo uma das fases mais espetaculares de um personagem que era de 5ª categoria dentro do universo DC. Na verdade, até hoje é. Ninguém lembra do Homem-Animal, né? Só que ele ganhou relevância depois da fase do Grant Morrison. Tiveram outros artistas que escreveram boas fases do personagem. Grant Morrison insere aqui histórias que vão trabalhar com questões ambientalistas, questões sobre veganismo, que a gente chama de veganismo, na época o pessoal fala vegetarianismo, né? Pelo menos o grande público. A gente vai ver discussões aqui sobre vários temas importantes, só que o Grant Morrison faz isso tudo muito bem inserido num baita gibizão de super-herói. É um baita gibizão de super-herói, e o Grant Morrison constrói logo no início aqui da história uma trama que vai colocar o personagem principal, Bud Baker, numa vida familiar, no subúrbio, então ele já quebra um pouquinho a nossa expectativa, mesmo hoje. Mesmo hoje, se você lê esse material, ele chama atenção, né? Esse material foi publicado originalmente ali no final dos anos 80, mas até hoje ele tem uma abordagem diferenciada. Você vê ele interagindo com a família e coisa e tal, meio indeciso sobre o que vai fazer na vida. E logo na segunda história, logo no final da primeira, na verdade, o Grant Morrison já começa a inserir alguns elementos mais violentos na trama e que vai gerando na gente um suspense muito grande. E ele avança com esse suspense, vai misturar questões de ficção científica e até de fantasia, mas num quadrinho que, apesar de muitos elementos sendo trabalhados aqui, ele mantém uma certa coerência narrativa que faz esse material ser absolutamente brilhante, tá? Mesmo os detratores de Grant Morrison, aqueles que não gostam do trabalho do careca escocês, essas pessoas concordam no final das contas que esse material aqui é realmente diferenciado. É quase que uma unanimidade Homem-Animal da fase do Grant Morrison, tá? Por várias narrativas incríveis, gera muito debate as histórias aqui, porque realmente são histórias que contêm várias camadas. É um dos melhores ônibus publicados, com certeza, em termos de qualidade de história, de criatividade, de profundidade. A fase do Grant Morrison aqui é simplesmente brilhante. Pra mim, esse aqui é um dos que não pode faltar na coleção de ninguém. Ônibus do Darth Vader. Cara, isso aqui é sensacional, hein?
Isso aqui para quem gosta da série Star Wars, que assistiu os filmes, esse ônibus aqui, ele é canônico, ele vai mostrar o início de carreira do Darth Vader. Ele se passa após o terceiro filme, ali o momento em que ele se torna realmente um Sith, né, um Lord dos Siths, e a gente vai ver aqui todo o desenvolvimento do poder do Darth Vader, como é que ele consegue o seu sabre de luz, como ele vai caçando, né, porque a gente precisa lembrar que nos filmes ali, o momento em que ele vira o Darth Vader, está acontecendo um verdadeiro expurgo, porque tem a ascensão do Imperador Palpatine, e a gente vai ver aqui um expurgo realizado contra os Jedi, e o jeito que é mostrado aqui, o Darth Vader desenvolvendo seus poderes, combatendo, vai mostrar toda a crueldade e poder dele, sensacional, e tudo ainda contribui demais com a arte absolutamente maravilhosa do Giuseppe Camuncoli. Faz uma arte belíssima, isso aqui é um material de causar inveja, sabe? Aquele material assim que de vez em quando, só para você gerar uma maldadezinha, você vai pro trem, vai no ônibus, tá, praça pública, abre isso aqui, porque a arte do Giuseppe Camuncoli salta aos olhos. Não tem uma pessoa que não olha a arte e não fica impressionado, desde a capa, as capas sensacionais, tá? Eu entendo que é um material que não vai agradar todo mundo pelo fato de que alguém não gosta de Star Wars. Mas existe alguém que não gosta de Star Wars? Olha, difícil. Se tem alguém que não gosta de Star Wars e lê esse material aqui, pode ser convertido, hein? E quem gosta da série, quem é fã aí, principalmente dos filmes mais clássicos, vai ver que muito do que a gente vê nos filmes mais clássicos, de algum modo, é premeditado aqui. Logicamente que o ônibus saiu muito tempo depois dos filmes clássicos, mas o trabalho de desenvolvimento da figura do Darth Vader é tão bem feito que você encaixa ali entre os filmes e consegue ver uma sequência lógica de forma muito natural. Baita ônibus, provavelmente é o que eu li mais rápido, acho que eu li em 2 dias isso aqui, porque eu li na moral. Isso aqui dá pra você ler num dia só, forçando a barra, porque são poucos textos, são agradáveis, a arte sensacional, vale muito a pena. O ônibus da aniquilação, olha, esse aqui talvez o mais inusitado, tá? Por quê? Porque aqui nós não temos personagens tão conhecidos, ou pelo menos quando foi lançado, essas histórias originalmente não eram os personagens mais conhecidos da Marvel. Esse material aqui com as histórias originais tiveram um papel importante na construção do MCU, na medida em que eles apresentam heróis cósmicos ou vilões também, né, vai aparecer vários personagens aqui que não são do primeiro escalão da Marvel. Você não vai ver nesse ônibus aqui, eventualmente alguma passagenzinha ali, Quarteto Fantástico é citado, o Surfista Prateado tem algumas histórias aqui, mas é isso, é do Surfista Prateado para personagens mais desconhecidos. Então você vai ver muito aqui Ronan, o Acusador, você vai ver o Drax, você vai ver falar da Serpente da Lua, o próprio Thanos tem uma aparição aqui também, tem aparições aqui, e a gente vai ver a ascensão do Aniquilador, que é um grande vilão, especialmente do Quarteto Fantástico, né? E ele está querendo dominar a Terra positiva, digamos assim. Ele vem da Terra negativa, ele quer, né, dominar a zona positiva, e a gente vai ver confrontos com Quasar, com a tropa nova, né? São personagens meio, talvez que você não conheça, talvez que você não tenha lido. Só que acontece o seguinte, este ônibus aqui, ele é muito didático. Ele é um ônibus que mesmo que você nunca tenha ouvido falar de nenhum desses personagens que eu citei, você não sabe quem é o Thanos, não tem problema. Você vai ler aqui, ele tem várias explicações, vários infos muito legais, né? Ele vai falar da inteligência de Xandar, das terras, dos planetas distantes, vai falar muito sobre o Super Skrull, né? Sobre os Skrulls também, os Krees, aparecem muitas raças alienígenas do universo Marvel. Então esse ônibus aqui você ganha um grande conhecimento das raças do universo Marvel. E apesar de você não ter uma conexão inicial com esse personagem, porque a gente conhece pouco, né? Ou não conhece, na realidade, à medida que você vai lendo, você vai aprendendo a se afeiçoar a esses personagens, e tem momentos aqui bem violentos. É um quadrinho com uma excelente dose de ação e que tem o mérito de fazer você se interessar por personagens que talvez você nem conheça no princípio, com um roteiro bastante ágil, com ótimos desenhos, são várias séries aqui, na verdade, que interligadas, que constroem toda essa etapa aqui da aniquilação, tá? Foi um ônibus esperado por muita gente, eu li e não me arrependi. A fabulosa X-Force foi o último ônibus que eu li, né, no momento da gravação desse programa, e, gente,
como eu me apaixonei por este trabalho aqui do Rick Remender. Confesso que não tinha lido nada a respeito dessa fase e mudou minha concepção até sobre um personagem, no caso Deadpool, personagem que eu nunca fui grande fã, mas o jeito que ele é trabalhado aqui é sensacional. Numa ideia bem básica aqui, a fabulosa X-Force é um grupo secreto de mutantes formado pelo Arcanjo, Fantomex, a nossa queridíssima Psylocke, o Deadpool e o Wolverine, e eles se reúnem com o objetivo de executar missões que os outros mutantes não podem executar. Eles não podem ter uma aparição pública como executores, assassinos, juízes e julgadores e executores e coisas desse tipo. Eles não podem aparecer dessa forma. Só que o Wolverine, assim como o Anjo também, ou o Arcanjo, né, porque ele vai variando aqui ao longo da história, eles entendem que há uma necessidade sim de ter esse grupo de execução, ter esse grupo de extermínio. É um grupo de extermínio de fato, né, e eles vão executando missões. Logicamente que as intenções são boas, mas intenções muitas vezes esbarram em seríssimos problemas morais. Esse quadrinho apresenta problemas morais, problemas filosóficos, e em vários momentos acontecem situações que você bota a mão na testa e fala, cara, eu não acredito que isso aconteceu, né? E apesar disso tudo, o quadrinho consegue ser ágil o suficiente para entreter a cada página. É muito complicado de parar de ler esse ônibus. Ele está entre os 3 melhores que eu li dos ônibus. Na minha opinião, ele está entre os 3 melhores publicados até agora. É fantástico esse material. Absolutamente fantástico. A fabulosa X-Force é coisa linda. A sensacional Mulher Hulk. Esse aqui é provavelmente o ônibus que, quando eu penso nele, mas me gera uma certa tristeza. Uma certa tristeza de ver tantas e tantas pessoas que não conseguem abrir a sua mente para a possibilidade de ler personagens femininas dos quadrinhos. Vamos falar real. Tem muita gente que tem preconceito porque o personagem é feminino. Muita gente que tá vendo a série, inclusive, que está passando na televisão e que está se incomodando com as coisas que acontecem ali sem ter lido, sem ter realmente conhecido a personagem. Eu quero aqui conclamar aqui respeitosamente, tá? Mas de forma bastante incisiva o seguinte: pare com essa cretinice e leia o ônibus da She-Hulk, que você não sabe o que você está perdendo. Se você tem essa ideia de que não pode ser bom porque é mulher Hulk, abandone esta idiotice machista. Eu recomendo você a ler esse material. E eu não estou falando aqui de nenhum aspecto político, eu não estou entrando nesse assunto, eu estou entrando num assunto de qualidade de história. O John Byrne estava escrevendo aqui, né, num dos melhores momentos dele como roteirista, e ele constrói uma história absolutamente cativante, incrível, e que você se afeiçoa a personagem de uma tal maneira, né? Eu já falei isso aqui em outros vídeos, mas a She-Hulk, a gente conversa às vezes no nosso grupo ali da comunidade BBHQs e se fala que a She-Hulk é a personagem que nós convidaríamos para sair para tomar uma cerveja. Tão cativante ela é, tão divertida, tão bacana ela é. Não, olha, não deixe de ler esse ônibus para você ver o quão John Byrne é incrível como escritor. Como ele utilizou de uma série de gags interessantes e uma série de piadas e brincando com a estrutura dos quadrinhos para realmente contar uma narrativa muito diferenciada, que é a série só, mas assim, ó, mas tá nem no começo ainda da exploração. O John Byrne realmente vai longe aqui e o material é sensacional. O Homem-Aranha, fase aqui de Micheline e Todd McFarlane. Olha, aqui tem alguns marcos na vida do Teioso, como, por exemplo, a primeira aparição do Venom. Aqui nós temos também o surgimento de um dos artistas mais icônicos do Homem-Aranha, que é o McFarlane, né? Que é um visual totalmente maluco, divertido, legal pra caramba. Eu adoro o desenho do McFarlane com o Homem-Aranha, gosto demais. Esse ônibus aqui, ele não tem também uma grande profundidade narrativa. Eu comparo ele um pouco com o próprio ônibus do Flash, que eu citei agora há pouco. Ou seja, ele não tem grande profundidade cronológica, narrativa, é sempre o Aranha enfrentando o inimigo do dia e isso basta. É aquele gibizão que todo mundo que tá afim de ler quadrinho de super-herói com pancadaria, com enfrentamento de vilões, que conhecer a galeria de vilões desse personagem, é esse aqui, tá? Não tem tramas muito profundas, muito elaboradas, não é pra você ficar pensando muito, é só pra você curtir essa arte bizarra e divertidíssima do McFarlane com o Homem-Aranha e se divertir aí conhecendo também vários dos principais inimigos do nosso querido Peter Parker. Daí nós tivemos esse busãozinho aqui, ó, do Homem-Aranha com o McFarlane. Depois de ter feito essa passagem aí junto com o Micheline,
o McFarlane vai em determinado momento acabar assumindo o título do Homem-Aranha e vai produzir uma das fases também mais icônicas desde a capa. Essa capa aqui é absolutamente icônica, sensacional. E eu vou te dizer que em termos de qualidade de história, eu gosto mais desse até do que do outro. Aqui tem uma das histórias mais legais que eu já li do Aranha, eu gosto muito dessa história, que é uma história que vai falar ali de um momento em que crianças estão sendo mortas numa cidadezinha do interior dos Estados Unidos ali, e o Peter chega como repórter para investigar e descobre que o Wolverine também está à caça ali de quem pode estar matando, e as pessoas estão perseguindo, né? Acredita-se que é o monstro ali que vive na floresta, que é o Endigo. É uma história que envolve muito sentimento e ela tem uma coisa meio Silêncio dos Inocentes nessa trama, né? No desenvolvimento. O quadrinho, inclusive, foi feito na mesma época. Para mim, o McFarlane se inspirou muito. Ela tem um clima de thriller, assim. Eu gosto muito dessa história. Também tem histórias aqui do McFarlane, do Aranha enfrentando o Morbius, e o McFarlane está completamente liberado aqui para realmente produzir a sua arte. A gente olha para aquele outro Omnibus e vê que ali ele está começando a experimentar esse visual mais bizarrão do Homem-Aranha, que eu adoro. Aqui não, aqui ele está realmente assim, ó, sem freios, mandando ver. Um dos melhores Omnibus também aí para iniciantes, eu gosto muito. Embora cronologicamente ele é depois daquele branco lá, você pode começar por aqui, é uma excelente escolha, até porque é um material de menor número de páginas, tá? Você pode começar por esse aqui para ver se você curte e depois avançar para outros títulos. Quarteto Fantástico Volume 1. Olha, se você não gosta de Quarteto Fantástico, depois de ler esse Omnibus, você vai passar a curtir demais essa super equipe. Aqui, o Byrne vai construir uma etapa cheia de problemas. O Quarteto Fantástico sempre teve muitos problemas, mas aqui ele vai trabalhando, vai explorando muito mais as questões do Ben Grimm em relação à sua forma de pedra, os relacionamentos conturbados de Johnny Storm. A gente vai ver questões aqui relacionadas sobretudo com a Sue Richards. E o desenvolvimento que o Byrne dá para esta personagem em particular me, assim, ó, deixou fascinado, realmente, né? É verdade que o Byrne aqui, ele escreve bastante, então não é um ônibus rápido de ler, até porque contém mais de 1.200 páginas, também é um desses mais pesados, quase 1.200 páginas, não chega a tanto não, tá? Mas ele é realmente um material bastante volumoso, que apesar disso, consegue fazer você ganhar uma empatia muito grande pelos personagens. Você se conecta aos personagens e isso é uma coisa muito bacana. Em termos de qualidade de roteiro e desenvolvimento de personagens, um dos melhores com certeza. O segundo ônibus do Quarteto Fantástico, ainda maior, e aqui nós temos a grande novidade, que após a fase ali que ficou conhecida como Guerras Secretas, o Coisa acabou ficando no mundo bélico e quem vai assumir o lugar dele no Quarteto Fantástico é a She-Hulk. Este ônibus aqui, essas histórias se passam cronologicamente antes daquele material do ônibus da sensacional She-Hulk. Você pode ler um, depois o outro, não vai fazer a menor diferença, você vai conseguir compreender na boa. Aqui, diferentemente do que o Byrne vai fazer no ônibus da She-Hulk, tanto no primeiro volume quanto no segundo volume do Quarteto Fantástico, ele vai fazer um desenvolvimento maior dos personagens nos seus dramas, tá? E ele já começa a construir aqui essa personalidade da She-Hulk muito gente boa, muito atraente, muito divertida, muito inteligente, né, com o relacionamento dela do namorado que aparece aqui. Você vai realmente se afeiçoando cada vez mais pela personagem e trouxe uma novidade muito grande para essa etapa aqui do Quarteto Fantástico, tirando o Coisa e colocando a She-Hulk, o que deu um tempero maravilhoso para esse super grupo aqui. Também, né, seguindo ali a ordem e tal, o John Byrne consegue colocar novos elementos e manter o nível de qualidade, então não dá para ler o primeiro e não ler o segundo. Você vai ter que ler o segundo depois de ter lido o primeiro, sem sombra de dúvida. O Omnibus dos Eternos é um dos fininhos aí que saíram com material aí que o Jack Kirby escreveu. A Panini publicou esse material muito aí por conta do hype do filme que estava para sair na época, tá? E acabou publicando esse material. Eu não recomendo esse material para quem está iniciando, não. O Kirby, ele era um poço inacreditável de ideias, mas muitas das ideias do Kirby ao longo da sua história, quando você estuda um pouquinho mais sobre a trajetória dele, você vê que ele infelizmente não conseguiu emplacar todas as ideias dele. Aliás, muitas das ideias dele ficaram para trás, porque baixava o número de revistas, o Kirby tentava fazer uma grande, mega saga, uma coisa realmente muito expandida, e a gente olha essas ideias hoje e realmente fica impressionado com a criatividade, porém, na época, naquelas circunstâncias, acabava não vendendo tão bem, os fãs acabavam deixando de lado comprar essas revistas e ele acabava, os produtos acabavam sendo esgotados, ou melhor dizendo, cancelados. De modo que essa série aqui dos Eternos, ela não teve um final.
O Jack Kirby não finalizou a ideia aqui. Tá? Então, assim, ele inclusive a gente consegue ver algumas interferências editoriais. Claramente a história começa num mundo que é o mundo Marvel, mas não é o universo Marvel tal quanto como a gente conhece. Depois o Kirby, de forma um pouco artificiosa, precisa encaixar alguns personagens do universo Marvel aqui. Então é um material que eu acho muito recomendável para quem já é fã de quadrinhos, que já lê quadrinhos há algum tempo, que já entende a importância do Kirby, e aí vai ler o trabalho de Jack Kirby para realmente perceber essas ideias sendo desenvolvidas, tá? Então um material um pouquinho, para o colecionador, eu recomendaria para o colecionador que já lê mais algum tempo, eu não recomendaria isso aqui para quem está iniciando. É um material mais específico, cheio de ótimas ideias, mas que acabam não se fechando, o que gera, pelo menos para mim, gerou uma certa frustração. Não porque o material seja ruim, ao contrário, é porque o material apresentava tantas promessas e possibilidades, e na tentativa de finalizar a história, o Kirby acaba que se enrola um pouco no final, diga-se de passagem, tá? Mas a gente vê que é exatamente pela interferência editorial. Pena que o Kirby não pôde terminar as ideias que ele começa aqui a estruturar. A arte sempre espetacular do grande Jack Kirby, tá? Então é o material mais recomendado para quem já lê há algum tempo. Capitão América do Jack Kirby. Aqui em 76 comemorava-se o bicentenário da independência dos Estados Unidos. Esse ano a gente também comemora o bicentenário da nossa independência. Aproveitando esse momento, o Kirby faz aqui uma história envolvendo o seu personagem. O Kirby criou o Capitão América junto com o Joe Simon lá na década de 40, e aqui ele vai desenvolver toda uma trama em que o Capitão América vai enfrentar, né, a bomba enlouquecedora. A brincadeira aqui é realmente mostrar a importância, né, das conquistas norte-americanas, a questão da democracia, e que essa bomba vai colocar todo mundo na barbárie, na selvageria, e o Capitão América tem que evitar isso. O Kirby consegue inserir aqui alguns elementos bem malucos, o Capitão América num cenário diferente daquele que a gente muitas vezes vê, cenário mais urbano, ele enfrentando terroristas, o Caveira Vermelha, o Ossos Cruzados. Aqui o Capitão América está enfrentando monstros. É um pouco diferente essa abordagem. Aliás, o Kirby sempre adorou monstros, e ele coloca o Capitão América aqui lutando muitas vezes na selva, em outros cenários que a gente não está tão acostumado. É um roteiro dos anos 70, tem uma particularidade que é um material produzido para uma época e para um momento específico da história, e você precisa ter isso em mente para ler. Por essas razões, eu também não indicaria como o primeiro ônibus para quem está querendo ler. Mas sem dúvida é um material que o Kirby conseguiu fechar e, na minha opinião, um material muito divertido de se acompanhar. E para fechar, coisa fofa, o primeiro aqui que eu li, que é o Conan o Bárbaro. Olha, quando esse ônibus saiu, ele gerou várias polêmicas, cada questão do material extra que tem gente que entendia que precisava ser traduzido, a Panini alegou que era um material apenas de ilustração, funcionando como imagem e não como texto propriamente dito, e por isso não traduziu, gerou essa polêmica na época. Teve gente que questionou o fato do papel ser offset e não papel couché, e teve todas essas polêmicas, mas olha, quem leu o material é inegável que é uma sensação absolutamente fantástica de ler aqui as primeiras histórias do Cimério, organizado tudo bonitinho, cronologicamente. Os roteiros aqui do nosso queridíssimo Roy Thomas, que adaptou as histórias do Robert A. Howard para esse material, são roteiros mais extensos, então não é aquele quadrinho assim que você vai ler tão rápido, é um material que você demora um pouco mais para ler. Mas galera, que coisa maravilhosa, você descobre à medida que você vai lendo que você não está se atrasando tanto pelo texto, é pela arte incrível do Barrett Sir Smith que faz aqui o início dessa fase do Conan na Marvel. E olha, eu preciso até dar um pequeno spoiler aqui, que eu já tô lendo o segundo volume dessa série, tá? E aí o segundo tem os desenhos do John Buscema. Cara, é incrível, é sensacional. Conan é um dos meus personagens favoritos, e ele é um tipo de quadrinho que, se não apresenta absolutamente nada tão genial a ponto da gente realmente aclamar, como a gente faz aqui, por exemplo, com o Homem-Animal do Grant Morrison, ou como a gente faz, por exemplo, com a fabulosa X-Force, mas é um dos materiais mais legais em termos de consistência de histórias. Impressionante, não tem uma história aqui que não seja muito legal. E eu já tô dando um spoiler de novo, tá? Mas você avançando a série, quanto mais você avança a série, mais você gosta. Segundo volume continua assim. Quanto mais você avança, mais você gosta do personagem, das histórias misturando fantasia. É um clima muito legal. E aí a gente vai entender porque que o personagem tem tanto apreço entre os leitores de quadrinhos mais veteranos. Olha, é suspeito falar, viu? Mas eu gosto muito, muito, muito desse material aqui. E é sim indicado para quem tá começando a ler. Lembrando sempre que é um material dos anos 70, então vai ter um roteirinho um pouquinho mais lento. E aqui a gente também precisa lembrar que é o começo da adaptação,
Então mesmo o Barry Smith ainda não deu aquele visual final que o Conan vai ter, que a gente vai mais lembrar, que é mais o visual do John Buscema, né, que a gente acaba lembrando no final das contas, e o visual do Frank Frazetta também. Então é um processo de desenvolvimento, as primeiras histórias aqui você vê que eles ainda estão encontrando um ritmo narrativo, mas isso aqui é simplesmente apaixonante. Uau, quem diria, hein? 15 ônibus lidos, e eu vou falar pra você, tô arrependido não. Eu estou gastando muito bem o meu tempo de vida aqui, lendo esses materiais fantásticos. Olha, tá tudo aqui descrito, tá tudo na descrição para você adquirir esses ônibus, tá? E não se esqueça de conferir a playlist que tá aqui na descrição com as resenhas de todos estes ônibus, tá? Você pode assistir as resenhas e tirar suas dúvidas a respeito daquele que vai mais te atrair aí para as próximas compras. E se inscreve aqui no canal porque nós teremos outros ônibus. Ó, tá aqui na minha pilha tem o ônibus da Patrulha do Destino, tem ônibus dos Sete Soldados da Vitória, tem ônibus do Mickey. É, tem do Mickey. Sem falar de ônibus de outras editoras, como tem ônibus do Tex, tem ônibus do Cassidy, tem ônibus do Juiz Dredd, tem ônibus do Hellboy, pra gente comentar aqui. Em breve eu vou trazer muito mais conteúdo sobre esses materiais volumosos e divertidos aí no sentido de que permitem você uma imersão diferente. É muito diferente você pegar um quadrinho de 800 páginas e passar 2, 3 dias, 2, 3 semanas, eu sei lá, ter o ritmo de leitura, mas enfim, você se concentrar nessa leitura do que ler um material ali de 25 páginas. Eu particularmente adoro esse processo assim de você mergulhar num material mais volumoso e levar um tempão aí para terminar, porque o seu nível de conhecimento sobre aqueles personagens, até sobre o escritor, sobre o autor, aumenta muito. Isso é uma experiência muito bacana, fechou? É isso aí, eu volto em breve com mais um programa para você aqui do canal BB HQs. Beijo enorme no seu coração, tchau, tchau!